Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP. Língua portuguesa para passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui conosco para articularmos juntos como estudar português para a FGV. FGV é uma organizadora, digamos assim, diferente com relação às outras. No quesito língua portuguesa, ela não enfoca muito, não sobressai muito com relação aos aspectos gramaticais. Sobressai muito a linha de interpretação, a linha de compreensão, a linha de lógica linguística. Então, essa é a proposta principal. Então, linguagem, como vícios de linguagem, linguagem conotativa, que é a figurada, linguagem denotativa, que é a real, figuras de linguagem, funções da linguagem, essas situações de valor semântico, de conectivo, as situações para você interpretar bem um texto, ter conhecimento de mundo para chegar à melhor conclusão, à melhor resposta. Então, são situações muito importantes. Então, é muito válido que você leia, releia o comando da questão, leia, releia o texto proposto para você chegar à melhor conclusão, à melhor resposta. Então, esse é o conselho que eu dou, essa orientação inicial que eu dou para você ter em mente a lógica linguística e você terá a lógica a partir de uma leitura intensa. Não ler rápido, não ler uma vez só. Leia com calma, com tranquilidade. Obviamente você tem o tempo, né? E você deve administrar o tempo de uma melhor forma quando executar uma questão, uma prova completa da organizadora FGV. Então, esses conceitos de interpretação, de compreensão, esses conceitos de lógica linguística são os pontos que sobressaem. Obviamente, há questões de gramática, mas o que sobressai é esse teor de interpretação, esse teor de observação de lógica linguística, tá bom? Então, deixa eu começar aqui resolvendo algumas questões, dando essas dicas, dando esses direcionamentos que mencionei aqui a vocês. Então, vejam só essa questão. Nós temos aqui o método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. Assinale a frase a seguir em que houve erro na expressão sublinhada. Então, esse nosso conhecimento de mundo ortográfico nos leva a resolver bem esta questão aqui. Aos 40 anos, o homem já não sabe mais que trabalhar. Trabalhar é caminhar de encontro a nós mesmos. De encontro a, essa expressão é bem posta aqui. De encontro a significa ir em posição contrária, ir em direção contrária. Então, dentro desse contexto, é bem posta a expressão de encontro a. Então, não tem erro, não é essa que eu quero. Havia cerca de 200 candidatos à vaga de porteiro. Esse cerca de indica que havia aproximadamente essa escrita correta, essa escrita padrão, logo a opção B está também de acordo, não é a que tem erro. C. Felizes graças à esperança, esse sinal indicativo de crase, ó, a expressão graças a, mais o a admitido pelo substantivo esperança, preposição a mais artigo, unem-se e resulta nesse a com sinal indicativo de crase, tudo bem, correto. Comemos saladas em vez de carne, o em vez de estabelece a ideia de troca, bem colocada essa expressão aqui na opção D. Agora vejam a opção E, fiquei abaixo, posição inferior, abaixo. Então essa expressão adverbial não é assim, assim. Tudo junto. Então, soluciona o nosso problema com a opção E. Então, uma questão bem interessante com a qual a gente precisa ter cuidado. Temos aqui a lógica linguística, temos aqui o aspecto ortográfico, esses elementos, esses aspectos aqui colocados em evidência, solucionando essa primeira questão. Então, essa questão, esse tipo de situação, diz respeito a contexto FGV. Ok, povo meu? Ficou legal?
Próxima questão, então. Vejam só. O método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. Assinale a opção em que a palavra bastante exemplifica uma classe de palavra diferente das demais frases, indicando intensidade, ou seja, sendo um advérbio, e não quantidade. A palavra bastante, ela pode ser pronome indefinido quanto à classe gramatical. Adjetivo ou advérbio de intensidade. Como pronome indefinido ou como adjetivo, ela será variável. Falando como pronome definido. Bastantes pessoas chegaram, muitas pessoas chegaram. Nesse caso aí, funciona como um pronome indefinido. Há motivo bastante para eu não ir, ou seja, há motivo suficiente para eu não ir. Equivalendo a suficiente, a palavra bastante é, no caso, adjetivo. E, como advérbio, a palavra bastante será invariável. Invariável. Eles viajam bastante. Eles viajam bastante. Viajam muito, indicando intensidade. Então, esses são os 3 aspectos relacionados à palavra bastante. Então, precisamos achar a palavra bastante como elemento indicador de intensidade, como elemento invariável, como elemento relacionado a um adjetivo, a um verbo ou a um outro advérbio. O advérbio é palavra invariável que estará ligada a um outro advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. Bastante, como pronome indefinido ou como adjetivo, estará ligada a tal palavra a um substantivo. Então, essa é uma tática, esse é um conceito para você resolver bem esse tipo de situação. Então, vamos à questão. Deixa eu trocar aqui a cor. Choveu bastante tempo durante as férias, então está relacionado a tempo. Substantivo não é esse advérbio de intensidade. Choveu muito, em vez de quantidade. Gastou bastante dinheiro, ou seja, muito dinheiro. A palavra bastante está relacionada ao substantivo dinheiro, indicando quantidade. Não ponha mais comida, já tem bastante. Já tem bastante o quê? Comida, está relacionado ao substantivo comida, quantidade. Comi bastante no almoço, ou seja, aqui, neste caso, perceba, comi bastante, está relacionado ao verbo. Comi muito. Aqui é um advérbio de intensidade. Percebeu? Vamos conferir a letra E. Vou voltar para o verde. Estava com bastante disposição. Está relacionado à disposição, substantivo. Percebeu? Viu? A palavra bastante relacionada a substantivo, ela vai indicar quantidade, sendo um pronome indefinido ou sendo um adjetivo. Agora, quando relacionada a um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio, será um advérbio de intensidade. Viu só? Então, a dica para resolver essa questão é essa aqui. Observar o termo ao qual a palavra bastante está ligada. Ligada a substantivo, vai ser pronome indefinido ou adjetivo, dando essa ideia de quantidade. Ligada a palavra bastante a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo, será advérbio de... Com licença, gente, deixa eu só molhar a palavra aqui que estou bem rouco aqui, vocês me perdoem, com licença. Agora, relacionada a palavra bastante a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo, ela será um advérbio e advérbio de intensidade. Por isso que a solução para o nosso problema está na opção D. Viram só? Eu resolvi essa questão, mas a interpretação do texto foi fundamental, foi determinante para chegar
a melhor conclusão e observar a relação entre os termos. Isso é fundamental, isso é determinante em um contexto da FGV. Foi para conta, povo meu? Ficou claro aí? Maravilha! Que tem mais. Deixa eu trocar aqui a cor, voltar ao vermelho, o nosso chamado método dos 50. A melhor maneira de sair é sempre sair completamente. Vejam só, assinale a opção que apresenta a maneira adequada de reescrever, questão de reescritura, essa frase de modo a eliminar, olha aqui, eliminar dela todas as formas verbais. Então, eu tenho de marcar uma opção em que não haja verbo. Então, deixa eu ver aqui. Pode ter verbo. Opção A, a melhor forma de saída, a saída completa. Opa, sem verbo. A melhor maneira de sair, opa, sair verbo, a saída completa. C, a saída completa é, olha que verbo, a melhor forma de saída. D, a melhor maneira de saída, sair completamente, viu aqui, verbo. A melhor maneira de saída é, olha aqui, verbo, a saída completa. Logo, de fato, a opção A é a opção em que não há verbo. Percebeu aqui? É só isso, gente. Assinale a opção que apresenta a maneira adequada de reescrever a frase de modo a eliminar todas as formas verbais. Só na opção A, que não tem verbo. Nas outras, há verbos, são os verbos aqui que eu risquei. Viu só? Então, outra questão FGV. Muita atenção na leitura do texto. Isso aqui foi bem tranquila, isso aqui foi bem fácil, mas, obviamente, você precisa ter noção do que é verbo. Vamos à próxima. Essa daqui é interessante, hein? O método dos 50. Nova rotulagem da Anvisa é bem-vinda, mas aquém do seu potencial. Outra questão de reescritura, a reescritura da passagem acima que alteraria a força argumentativa. Conectivos são elementos que se fundamentam, que dão força a uma argumentação. Então, o foco para resolver essa questão aqui, vejam aqui, esse mais, na opção A, o porém, na B, o contudo, na C, todavia, na D, o entretanto. Aí eu vou parar aqui, porque todos esses conectivos aqui, ó, mais, indica a diversidade. Porém, a diversidade. Espera aí, rapidinho. Voltar aqui. Desculpa. A diversidade. Contudo, a diversidade. Todavia, a diversidade. Então, a força argumentativa é mantida, porque eu vou manter o mesmo sentido, o mesmo valor semântico, usando conectivos com valor adversativo, que são sinônimos. A força argumentativa será alterada com esse aqui, com embora. Embora indica concessão. A concessão, em alguns momentos, é até uma ideia próxima à ideia da adversidade, mas é diferente. Então, altera a força argumentativa. Eu saio de adversidade e entro em concessão. Altera a força argumentativa. Então, quando você tiver esse questionamento de força argumentativa, de linha argumentativa, observe os conectivos. Os conectivos propõem essa conduta argumentativa, essa força argumentativa, essa alteração de padrão argumentativo. Então, eu tenho mais, porém, contudo, todavia, entretanto, todos conectivos que indicam a diversidade.
Se eu trocar por concessão, eu vou alterar a força argumentativa, logo a opção E soluciona o nosso problema. Amém, povo meu? Foi para conta? Então, mais uma questão aí bem interessante da organizadora FGV. Então, vou à próxima. Método 250. Assinale a alternativa em que o adjetivo sublinhado mostra uma função sintática diferente da que mostra nas demais frases. Então, vejamos aqui. O hábito torna suportáveis até as coisas assustadoras. Suportáveis. O que? As coisas assustadoras. O silêncio deles é uma eloquente afirmação. Eloquente afirmação. O silêncio tornou-se uma linguagem materna. Linguagem materna. Os bons homens. A sabedoria humana. Sabedoria humana. Vejam a diferença aqui. Eu vou começar até a resolver pela opção E. A sabedoria humana. O adjetivo está junto ao núcleo sabedoria. Neste caso aqui, ó, eu tenho um adjunto adnominal. Os bons homens. O adjetivo bons está junto ao núcleo homens. Então, aqui eu tenho um adjetivo exercendo a função de adjunto adnominal. O silêncio tornou-se uma linguagem materna, ligado aqui ao núcleo linguagem. Então, aqui materna, adjunto adnominal. O silêncio deles é uma eloquente afirmação, o adjetivo ligado ao núcleo. Então, aqui, ó, adjunto adnominal. Perceberam aí a diferença? Agora vejam a opção A. Vou mudar até a cor. O hábito nos torna suportáveis até as coisas assustadoras. Tornar. Quem torna, torna algo. Então, verbo transitivo direto. Tornar o quê? As coisas assustadoras, objeto direto. Suportáveis é um adjetivo que está ligado ao objeto direto. Logo, suportáveis é um predicativo do objeto. Viram só? Uma questãozinha de sintaxe resolvendo aqui. Bem interessante. Não é frequente, mas aparece uma questãozinha aí de função sintática pela FGV. Então, aqui eu abro o leque para mais essa possibilidade aqui. Opção A resolve o nosso problema. Viram só a resolução? Viram passo a passo? O adjetivo junto ao núcleo exerce a função sintática de adjunto adnominal. Aqui o adjetivo está caracterizando o objeto direto. Então, ele é predicativo do objeto. Opção A resolve o nosso problema. Viu só? Vamos à próxima. Tem mais, hein? Vamos lá. Agora aqui, ó, a questão da incoerência. Incoerência. Falta de lógica. Coerência, lógica. Incoerência, falta de lógica. Então, assinale a frase abaixo que mostra incoerência na expressão utilizada. Então, vamos lá. O jogo não saiu do 0-0. Ok. O Beck foi autor de um gol contra. Ok. O gol do Vasco da Gama foi feito nos descontos. Opa! Nos descontos, não. Foi feito nos acréscimos. O gol do Vasco da Gama não foi feito nos descontos. Desconto eu tiro, acréscimo eu acrescento. Então, o gol foi feito nos acréscimos e não nos descontos. Aqui tem incoerência. O jogador foi expulso sob vaias, ok. O atacante foi substituído logo ao início do segundo tempo, ok.
Logo, a opção C é que nos atende. Essa é a incoerência, essa é a falta de lógica. O gol do Vasco da Gama foi feito nos descontos? Não, foi feito nos acréscimos. Não nos descontos, mas sim nos acréscimos, no que foi além. Isso aí, a incoerência, isso aí a falta de lógica. Então, tenha muito cuidado, leia, releia, não tome decisão precipitada. Vá com cuidado para chegar à melhor conclusão. Amém, povo meu? Ficou claro isso aí? Maravilha. Então vamos à próxima. Método 250. Um dos problemas da escrita está no emprego de palavras desnecessárias devido ao fato de seu significado já estar expresso em outra palavra da mesma frase. Isso chamamos de redundância. Isso chamamos de pleonasmo. Assinale a opção em que isso não ocorre. Uma situação em que não haja redundância, em que não haja repetição desnecessária, em que não haja pleonasmo. Vejam só. Inauguraram, um novo mercado no bairro. Inauguraram novo. É redundância, é pleonasmo, é repetição desnecessária. Então, temos aqui descartando a opção A. Vamos a B. A economia deve apresentar crescimento zero este ano. Bem, não vai haver crescimento zero, não vai haver crescimento. Não tem pleonasmo aqui, não tem redundância, não tem repetição desnecessária. Vamos ver. A viagem ficou totalmente grátis. Totalmente grátis é repetição desnecessária. Bastaria falar que ficou grátis. Então, totalmente grátis é redundância. Repetição desnecessária. D. O jogador estava mancando visivelmente. Ele estava mancando. Então, isso já indica que é visível. Mancando visivelmente é repetição desnecessária. O teatro ficou completamente lotado. O que é lotado? Lotação completa. Então, lotado já indica que a lotação é completa. Completamente lotado, então, é repetição desnecessária. A única que, de fato, não tem repetição desnecessária está aqui na opção B. Viram só? Então, mais uma vez, leiam, releiam, tenham cuidado, interpretem bem o texto, tenham esse conhecimento linguístico para chegar à melhor conclusão. Viram só? Então, vamos à próxima. Vamos aqui essa questão bem interessante, método 250. Um escritor de humor registrou a seguinte observação: a mosca é o termômetro da higiene. Aqui a gente tem que ter um conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é tudo aqui. Normalmente a gente está aqui no nosso dia a dia, tem mosca ali, a gente já entende que tem algo sujo, que é a falta de higiene. Então, o conhecimento de mundo nos faz interpretar essa questão aqui da melhor maneira possível. A mosca é um termômetro da higiene. Por quê? A presença da mosca nos vai levantar o alerta com relação à presença de sujeira, de falta de higiene. Então, isso significa, onde há mosca há higiene? Não. Onde há moscas não há higiene? Sim. Onde não há moscas não há higiene? Não. Onde não há higiene não há moscas? Não. Onde há higiene também há moscas? Não. A lógica, onde há moscas não há higiene. Esse é o termômetro B. Viram só? Uma questão que reflete conhecimento de mundo, interpretação e lógica. Viram só? E antes de ir à última questão, eu quero que você observe aqui. Você que vai prestar prova para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Concurso Organizadora FGV e outros concursos também organizados pela FGV. O que eu tenho aqui a oferecer para você, o que o LPP, Língua Portuguesa para Passar, tem a oferecer, e muito bom isso aqui. Curso de português do zero ao avançado para concursos da FGV com o método LPP. Esse valor aqui.
curso de exercícios de português para FGV com 100 questões, tá bom? Comentadas por mim com o método LPP, o valor aqui. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo, sistema Training Time, temporizado, simulando sua prova. Então, isso aqui é um diferencial com relação ao nosso material, diferencial positivo. Rota de estudos personalizada. Montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Outro diferencial do LPP também. Então, você tem o seu edital, você vai ter a sua rota de estudos de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua programação diária. E um super tira-dúvidas do aluno. Então, tudo isso aqui é muito bom para você, que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, organizadora FGV, e você que fará outros concursos organizados pela FGV. Então, tudo isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Vale muito a pena adquirir, E aqui, isso tudo seria R$ 494. Por que eu digo seria? Porque você vai descartar os R$ 494 e vai considerar todo este material em 12 vezes de R$ 30,66. Você vai adquirir todo aquele material voltado para a organizadora FGV apenas em 12 vezes de R$ 30,66. Um curso de português do zero ao avançado. O curso de exercícios de português para FGV com 100 questões comentadas por mim, com o método LPP. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo, com o sistema Training Time temporizado, simulando sua prova. Rota de estudos personalizada, suporte tira dúvidas do aluno. Muito bom este material, eu recomendo. Você está investindo. A nossa equipe já colocou aqui o link para você clicar e obter todas as informações para já investir neste material aqui em 12 vezes de R$ 30,66. Então, clica lá, nossa equipe já vai estar interagindo com você e já invista logo, porque o material é de primeira, o material é muito bom. É investimento. Então, adquira, clique lá, peça a informação, já passa o cartão, vê lá as possibilidades de pagamento e já adquira esse material. Amém, povo meu? Vale muito a pena. Eu recomendo. E a última questão, vejam só, o nosso método dos 50. Crianças e loucos dizem a verdade, né? A gente costuma dizer, né? Criança é sincera. Quer ouvir a verdade, cola com a criança, que a criança manda mesmo, né? E fala com a criança que tá bonito ou tá feia. A criança manda lá, se estiver feia, ela achar feia, ela vai falar que tá feia. Então, criança manda ver, manda a verdade. E na frase aqui, não só crianças, mas loucos também dizem a verdade. Agora, vejam só, esse provérbio critica. Então, aqui é um tom crítico. Se eu vou estabelecer uma crítica, pela lógica, eu vou criticar algo ruim, eu vou criticar algo negativo. Então, aqui não é velhice. Opa, hipocrisia pode ser. Porque se as crianças dizem a verdade, eu critico aquele que não diz a verdade. Eu critico aquele que é hipócrita, que se esconde. Então, eu elimino a ignorância. Maldade eu elimino. Sinceridade não, que sinceridade é algo bom, então não vou criticar. Logo, é a hipocrisia. Opção B resolve o nosso problema. Então, eis aí, povo meu, as dicas com relação à execução de uma prova FGV, os pontos fundamentais que você deve colocar no seu guia de estudos, que você deve estudar, e eu resolvi aqui questões e dei as dicas, os direcionamentos, o passo a passo para resolver as questões e indiquei o material do LPP, o módulo FGV do zero ao avançado e vários outros materiais para você deslanchar com relação aos seus estudos. E deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.